Uma vez, boa noite a todos. Bom, muitas pessoas que já ouviram falar ou que tiveram pouco contato com a doutrina espírita acreditam que a nossa doutrina é apenas um conjunto de verdades que trata sobre manifestações mediúnicas. Contudo, a partir do momento que nós chegamos aqui na Casa Espírita e que a gente passa a estudar o Espiritismo, nós percebemos que a grande força do Espiritismo está justamente na capacidade que ela tem de fazer com que o homem não queira mais e não aceite mais ser como era a partir do momento que a realidade que os Espíritos nos trazem é internalizada. A partir do momento que a questão moral, as consequências morais da doutrina são internalizadas. Então, muito mais importante do que esses conceitos espíritas, de manifestações mediúnicas, às vezes as pessoas até nos procuram, eu queria saber se comigo tem algum espírito. Muito mais importante do que isso, para o espírita, é a consequência moral da nossa doutrina. E aí, para nossa reflexão, eu quis trazer hoje o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. E lá nós temos a seguinte passagem do evangelista Mateus: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes aos que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazei assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós sabemos que Deus é a perfeição de todas as coisas. Então, quando nós pegamos essa preposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, se nós a tomarmos ao pé da letra, nós poderíamos pressupor que seria possível atingirmos a perfeição de Deus. Contudo, quando a criatura atinge a mesma capacidade que o Criador, ela se torna o Criador, o que não é admissível. Então, os Espíritos nos ensinam que nós fomos criados simples e ignorantes e um dia atingiremos a perfeição. Perfeição esta relativa, que nos levará a um estado de consciência tal que não experimentaremos mais a infelicidade. Contudo, volto a dizer, uma perfeição relativa, não a perfeição de Deus. Chegaremos muito próximos a Deus, mas não seremos Deus, Então, por que Jesus disse lá, vós sois deuses, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai? Porque os homens daquela época não tinham o entendimento necessário para compreender o que ele dizia. Então, apenas ele deu um modelo. Deus, que é a perfeição de todas as coisas, é o que vocês têm que atingir. Mas não seremos perfeitos como Deus. Por sua vez, Allan Kardec, nos seus experimentos e nas comunicações mediúnicas que ele observou durante a codificação do Espiritismo, ele pôde também observar que lá no plano espiritual, os espíritos se apresentavam em condições diversas. Então, alguns chegavam, maldizendo a sua sorte, dizendo que estavam em sofrimento absoluto, que estavam arrependidos do que haviam feito, que estavam, em lugares horrorosos. Outros, por sua vez, chegavam e diziam, não, eu estou tranquilo, eu estou muito bem, eu fui acolhido pelos meus familiares, eu estou com os meus familiares, vou retornar daqui a um tempo. Então, ele percebeu que havia essa diferença. Existia então diversas formas de estarmos ali no plano espiritual. E aí ele começou a pensar, deve ter alguma coisa que determina qual vai ser a minha condição no plano espiritual.
né? E o que ele percebeu foi que, através do bem que o espírito havia ou não feito aqui enquanto encarnado, é que ele se apresentaria de uma forma lá no plano espiritual. Então, tudo dependeria do bem que ele havia feito. Então, a infelicidade daqueles espíritos não estava ligada a uma doutrina religiosa ou a uma condição física ou a questões de idade. Nada disso. Estava ligado diretamente ao bem. Tanto é que, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritas se para ter uma boa sorte, né, futuramente, nós precisaríamos professar e acreditar no espiritismo. Aí os espíritos respondem dizendo o seguinte, que se isso fosse verdade, quem não acredita estaria condenado. Então, aquele que não acreditaria no espiritismo e não professasse o espiritismo estaria condenado. O que não pode ser aceito, né? Essa não seria a justiça de Deus. Então, eles dizem muito claramente que apenas o que nos levará a ter uma boa sorte é o bem que nós fizermos. Independentemente do caminho, o bem é sempre o bem. É assim que eles finalizam a resposta. E aí, quando a gente fala, né, se isso é verdade, eu preciso então fazer o bem para que lá no além-túmulo eu encontre um estado de consciência que eu não experimente a infelicidade. O que é o bem, né? Fica muito vago para nós se a gente parar para pensar o que é fazer o bem. Às vezes o bem é relativo, né, momentaneamente. Então, o que é o bem? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no texto intitulado O Homem de Bem, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele vai nos trazer o conjunto de características que o homem com espécie, tá? Então, tanto o homem quanto a mulher, precisa ostentar para que, no além-túmulo, né, depois da nossa vida, nós experimentemos esse estado de consciência tranquilo que nos levará então a uma felicidade. E aí, essa mensagem é uma mensagem muito longa, né? São várias páginas, e nela tem muitas observações de como deve viver o homem, do que a gente deve fazer. E observando essa mensagem, a gente consegue perceber que ela está dividida em 3 grandes blocos. Então, um primeiro bloco menor, né, que é o homem de bem perante Deus. O segundo bloco de orientações são as orientações do homem perante si mesmo. E o terceiro bloco de orientações, e o maior, né, é do homem perante o seu próximo. Então, hoje nós vamos fazer um passeio sobre essas orientações contidas lá nesse texto, O Homem de Bem, e do que os espíritos nos orientam e nos mostram ser esse homem de bem. Então, o primeiro bloco de princípios apresentado por Allan Kardec são as nossas relações com Deus. Porque eu acredito que seja o menor. São apenas 4 pontos de todo o texto que ele traz, né, a relação do homem com Deus. Justamente porque lá na Gênese ele vai nos explicar que, e no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec continua fazendo perguntas sobre Deus, eles nos respondem assim, dizendo, olha, por mais que a gente tente explicar, vocês não vão compreender, porque Deus ainda está fora da nossa compreensão. Mas um dia nós compreenderemos Deus. O que nós temos, né, o que nos basta é confiar em Deus. Então, o primeiro ponto que o texto nos traz é justamente a fé que nós devemos depositar em Deus. Então, ele diz lá, ele deposita a sua fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Então, o homem de bem, ele acredita, né, que Deus está coordenando tudo. Acredita também que tudo que aconteça é fruto da sua bondade, da sua justiça e da sua sabedoria. Então, nada do que venha a acontecer vai fazer com que esse homem se revolte e questione a justiça de Deus.
Esse é o homem de bem. O segundo ponto que ele nos traz é a submissão à vontade de Deus, que também está inteiramente ligada ao ponto anterior sobre depositar a nossa fé em Deus. Porque justamente o homem vai ter a compreensão que tudo, né, que acontece está devidamente dentro da programação de Deus. Então é a capacidade que nós vamos ter de um dia enxergarmos a oportunidade, né, de crescimento, inclusive no sofrimento, na dor, naquelas situações que nós não achamos tão agradáveis assim. Com isso, nós também vamos entender que Deus é um Pai misericordioso, que não quer que nós soframos e que a dor apenas se apresenta enquanto estritamente necessária. O terceiro ponto que ele nos traz é a fé no futuro. E aí ele vem nos dizer que a razão pela qual o homem de bem deposita, né, todas as suas fichas nos bens espirituais e não materiais. E quantas vezes nós fazemos o contrário, né? Deixamos os nossos bens espirituais de lado e estamos ali sempre atrás dos nossos bens materiais. É uma questão a se observar. O quarto ponto, então, desse bloco também é saber que todas as vicissitudes, dores e provas são necessárias ao seu adiantamento moral e lhes aceita sem revolta. Então, se a gente observar, esses 4 pontos, eles estão inteiramente ligados. Inicia-se com acreditar em Deus, depositar a sua confiança nele, saber que tudo está sendo devidamente coordenado, mas que o que nos acontece é fruto da sua justiça, bondade e misericórdia. O segundo bloco que nós temos, então, são as características do homem de bem consigo mesmo, tá? Essa é um ponto um pouquinho maior, mas também não tão grande assim. E o primeiro ponto que ele vai nos trazer é o autoconhecimento. Muita gente confunde e acha que o grande objetivo do espiritismo é o autoconhecimento. Mas, na realidade, o grande objetivo do espiritismo é a transformação moral. Porque de nada adianta eu me conhecer e eu não me transformar. De nada adianta eu saber dos meus defeitos, das minhas vicissitudes, do que eu preciso ainda consertar e se manter com a síndrome de Gabriel. De nada adianta. Mas, para que a gente possa se transformar, nós precisamos do autoconhecimento. É um passinho da transformação. E aí, dentro do autoconhecimento, Kardec vai nos trazer 7 pontos. O primeiro deles é o seguinte: interroga sua consciência para saber sobre seus próprios atos. Mas aqui é aquela interrogação verdadeira, né? Por mais que nos achemos bons, cheios de virtudes, caridosos, a gente deixa isso tudo de lado e vai olhar, interrogar a sua própria consciência. O segundo ponto, o homem de bem, ele se pergunta se violou a lei de Deus, não apenas por atos, mas também por pensamentos. E isso também é muito difícil, porque nós não temos o controle do nosso pensamento, né? Organicamente falando, nós não controlamos o que nós pensamos. Então, às vezes, a gente viola a lei de Deus não só através de atos, mas também através de pensamentos. O terceiro é: verifica se não praticou algum mal contra alguém ou contra si mesmo, né? Também não só por atos, mas por pensamentos. O bom é que quando a gente pensa, meu Deus, que vontade de matar aquele irmão, mas não mata, já é um grande passo na nossa evolução. Porque esses instintos primitivos e esses
esses defeitos, né, de violação da lei de Deus que nós temos quando nos aparecem, se a gente consegue controlar, opa, isso já é uma grande coisa. Mas quando a gente pensa, nós estamos violando a lei de Deus e praticando o mal. Então nós precisamos policiar também os nossos pensamentos. Já disse Jesus, vigiai e orai, né? Vigiemos os nossos pensamentos e vamos orar para nos manter sempre em conexão com o alto e não deixar então que esses instintos primitivos cheguem até nós. O quarto ponto é a interrogação se nós fizemos todo o bem que podia ou se nós fizemos pela metade. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de ajudar alguém e mesmo sabendo que poderia ajudar? Quantas vezes a gente tinha uma palavra boa para entregar para o próximo e a gente prefere se calar? Então, percebam que é uma ação, todo o bem que eu poderia fazer e não o mal que a gente deixa de fazer. É a ação que os espíritos querem de nós. Eu fiz todo o bem que eu podia fazer ou eu fiz pela metade? O quinto ponto é se nós desprezamos por vontade própria alguma chance de ser útil. É exatamente isso também que eu acabei de falar. Eu sei que eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Porque às vezes a gente não sabe que pode ser útil em determinado local, né? Mas às vezes nós sabemos e conscientemente nós nos negamos a ser útil. Então eu sei que eu posso trabalhar, não, mas eu não vou trabalhar não. Ó, eu sei que eu poderia tirar um tempo para ir estudar, ler, né, um texto edificante, mas eu não vou ler não. Para que eu vou ler agora? Então é essa possibilidade de sermos útil que nós sabendo, nós tendo conhecimento e nós deixamos de fazer. Essa é que nos é cobrada. E quando a gente não sabe que tem possibilidade de ser útil, isso não nos será cobrado. O sexto ponto é pergunta a si próprio se alguém tem alguma queixa contra ele. Aqui novamente nós temos que deixar de lado, né, toda a nossa bondade, toda a nossa virtude. Eu sei que eu sou muito boa, mas será que alguém não tem nada para reclamar de mim? Será que hoje eu fui o melhor que eu poderia ser com todos que passaram por mim? Será que meu filho não tem nada a reclamar de mim? O meu esposo, a minha esposa, né? Será que não? E aí também ele pergunta, ele nos diz que será que eu faço aos outros tudo aquilo que eu gostaria que me fizessem? Novamente, uma ação. Eu faço aos outros tudo aquilo que gostaria que me fizessem? E não eu deixo de fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que me fizessem. Então nós temos sempre levanta-te e anda, né? Como já explicado em outras oportunidades aqui também. É sempre uma ação para frente, uma ação para o bem. Jesus nos impele a sair da onde nós estamos, a sair desse estado de mansidão que nós estamos para nós irmos para uma ação. Aí o segundo ponto que nós temos nesse segundo bloco, já superando o autoconhecimento, é a pobreza espiritual. Em outra oportunidade eu já fiz, uma palestra aqui sobre a pobreza espiritual. Porque aquele que se reconhece pequeno, que se reconhece com vicissitudes, ele está impelido à mudança. Ao passo que aquele que acredita que já atingiu a perfeição que precisava, que está aqui só porque, meu Deus, esses aí é que tem sorte de estarem aqui vivendo comigo, não precisa mudar. Esse não precisa mudar. Então, é por isso que bem-aventurados os pobres de espíritos, aqueles que reconhecem a sua pequenez espiritual. A humildade, essa humildade é do homem consigo mesmo. E ele é o homem de bem que não procura, enaltecer as suas qualidades em detrimento do outro. Então, ele não busca, diminuir o outro para trazer as suas qualidades, os seus valores.
fala pouco de si e ouve muito do outro. É aquele ditado antigo, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para nós ouvirmos mais e falarmos menos. Então, diminuir, né? Não enaltecer os nossos talentos em detrimento do nosso irmão. E aí, o quarto ponto é: trabalha incessantemente pela sua transformação moral. Então, como dito, não adianta eu realizar o autoconhecimento, saber do que eu preciso mudar e continuar ali. Mas já ouviram o Espírito falando assim, na próxima encarnação eu mudo. Isso vai ficar para a próxima. Gente, pode ser que nem tenha próxima, né? Às vezes é nossa última chance de tentar evoluir, de tentar melhorar. E muitas vezes a gente diz isso, né? Isso aqui eu não consigo mudar, vai ficar para a próxima encarnação, né? Esse é um problema do espírito. E aí tem também o quinto ponto, que é a relação do homem com os seus bens materiais. E aqui ele traz 2 observações. Que o homem de bem, ele não se envaidece da riqueza e nem das suas conquistas pessoais, porque ele sabe que tudo que lhe foi dado, a qualquer momento pode lhe ser tirado. E que tudo é um empréstimo, né? Então, a gente não deve ter apego nessas questões materiais. E ele também não utiliza os bens da terra para suas próprias paixões, sem pensar no outro. Então, não quer dizer que os espíritos estão condenando nós buscarmos, né, aquisições materiais ou bens materiais. Nada disso. Todo mundo quer isso, todo mundo quer viver bem. Mas o que os espíritos condenam é que nós só pensemos nisso e que nós não utilizemos os nossos bens materiais em benefício do nosso irmão. E apenas fiquemos ali com o nosso egoísmo, com o nosso egocentrismo, pensando apenas em mim, comigo mesmo, né? Tem pessoas que pensam assim, eu vou pagar plano de saúde pro meu filho, eu vou trocar de carro, meu filho que vai no SUS. Então, são essas questões que a gente tem que parar e analisar. Quais são as nossas prioridades, né? O que eu posso fazer? Então, eu vou doar para alguma instituição de caridade, eu posso sair, comprar alguma coisa com esse dinheiro, levar minha família a passear, né? Nós também não estamos aqui apenas para pensar em nós. Nós estamos aqui para pensar também no outro. E o terceiro bloco, esse que é o maior, né? Nós encontramos 8 pontos dentro do texto. Talvez seja porque a maior dificuldade que nós encontremos seja para com os nossos irmãos, né? Talvez por isso seja também o primeiro mandamento que nós passamos a conhecer, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus, ele vem nos dar o próximo antes de nós, né? E talvez por isso essa seja a nossa maior dificuldade. Como tratar o nosso próximo. E aí, nesse particular, a mensagem ela vai ser bem fecunda, tá? Então, o primeiro ponto, os 3 primeiros pontos, na verdade, estão baseados nas premissas da Revolução Industrial Francesa. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. O primeiro é a liberdade, que o homem de bem, ele respeita nos outros todas as convicções que são sinceras e não lança anátema, que é a condenação, àqueles que não pensam como si. Hoje nós vivemos um momento muito complicado, né? As pessoas não respeitam mais a liberdade uma das outras. E quer ver então quando pensa diferente. Quantas famílias foram rompidas por questões políticas? Quantas famílias são rompidas por questões religiosas, né? A gente sabe aí de pessoas que viram espíritas e as familiares deixam de ir na casa daquele que virou espírita, né? Nós sabemos que as pessoas hoje estão com uma intolerância em todos os aspectos. As pessoas se matam por questão de futebol, porque o meu time venceu, o outro não, aquelas brigas, né, de torcidas organizadas. Então, as pessoas não perderam esse respeito à liberdade do outro e o respeito do outro pensar de forma diversa. E temos também a igualdade,
que é o homem de bem que trata todos com benevolência. Não olha as pessoas como diferentes, mas como seus iguais. Então, se ele tem autoridade sobre alguém, utiliza para levantá-lo. E quantas pessoas nós conhecemos que fazem o contrário, né? Ou nós já sofremos o contrário, porque algum superior nosso estava ali acima de nós, nos destratando, nos humilhando. Com certeza, todo mundo já passou alguma vez por essa situação na vida, né? Ou aqueles que se acham muito melhores, né? Ah, você sabe com quem está falando, você sabe quem eu sou, essa famosa frase, né? Mas somos todos iguais. O segundo é a fraternidade. O terceiro, desculpa, é a fraternidade. O homem de bem, ele é bom para com todos. Vê todos os homens como irmãos, espíritos eternos investidos em corpos passageiros. E nós compreendemos que se hoje nós estamos numa situação melhor, pode ser que amanhã não estejamos, né? E que se o outro está numa situação hoje que nós consideramos um pouco inferior, amanhã ele pode estar lá no plano espiritual muito acima de mim. Então, tudo é passageiro, né? Nós estamos aqui de passagem, mas nós precisamos ser bons com todos aqueles que cruzam o nosso caminho e que convivem conosco. Temos também a caridade, que é o oposto do egoísmo. A caridade é o guia do homem, fazer o bem sem esperar nada em troca. Eu costumo dizer que a gente conhece o que é fazer o bem sem esperar nada em troca quando nos tornamos pais, né? Então a gente vai lá, a gente alimenta aquela criança, a gente troca aquela criança, a gente dá banho numa criança que não faz nada. Se você deixar ela lá parada, ela morre. Ela morre, sem comida, né? Ela morre. E você faz tudo isso sem esperar nada em troca. Sem nenhum tipo de retribuição, sem nenhum tipo de pagamento. E você tem que fazer, né? Então, essa é a caridade que nós devemos fazer para com o nosso próximo. Fazer o que tudo e mais um pouco, sem esperar nada em troca. Temos também a humildade, agora é a humildade do homem para com o outro. Antes era a humildade do homem para consigo mesmo, que é procurar ser humilde e evitar prejudicar alguém com palavras ou ações malévolas, né? Justamente, principalmente no lar, quando nós estamos com os nossos convivendo, quantas palavras nós poderíamos evitar e mesmo assim a gente prefere proferir, né? A indulgência também, que é a misericórdia diante da falta do outro e não procurar o defeito em ninguém. Então, quando nós, procuramos o defeito do outro, nós estamos deixando de ser misericordiosos. Nós devemos ter indulgência com o erro, com a falta, né? Já disse Jesus, perdoe 70 vezes, 7 vezes se necessário. Essa é a nossa indulgência. E aí logo embaixo vem também o perdão aliado à indulgência, que é não alimentar ódio, rancor e nem desejo de vingança, perdoar e esquecer todas as ofensas quantas vezes forem necessárias. Isso é muito difícil, né? A consolação é o oitavo e último ponto, que o homem de bem, então, ele entende que a vida é um processo de consolação, se agrada de ser útil e ele pensa primeiro no outro antes de pensar em si próprio. Então, é justamente isso, né? Amar o outro como a si mesmo, mas colocando o outro antes de você. E aí, para fechar, Kardec ele nos diz o seguinte, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, estas são as características do homem de bem. Aquele que analisa suas condutas perante Deus, que analisa suas condutas perante si mesmo e, principalmente, perante o nosso próximo, né? Confiando em Deus, tendo misericórdia e indulgência com aqueles que convivem conosco. Essa era as reflexões de hoje. Eu devolvo a palavra para cá.